os irmãos para abrirem suas Bíblias. Vamos à palavra do Senhor. Vamos lá para o finalzinho da Bíblia. Vamos dar continuidade ao que a gente vem falando aí nos domingos anteriores, na epístola de Tiago, nosso irmão Tiago. E hoje nós vamos ver ali bem no comecinho, no capítulo 1 de Tiago, lá no final, depois de Hebreus. O tema da nossa mensagem de hoje é... Caiu alguém aí? Tá tudo bem? Tá. Amém. Amém. Tá tudo bem. Culpados, sim. Esse é o tema. Culpados, sim. Condenados, não. Amém? Diz assim a palavra: feliz a pessoa, ou algumas traduções, bem-aventurado a pessoa que persevera na provação, porquanto após de ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Oh, glória! Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, ou algumas traduções, pela sua própria cobiça, sendo por esse iludido e arrastado. E em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após de ser consumido, gera morte. Pai, obrigado pela palavra. Nós te agradecemos por esta instrução do nosso irmão Tiago. E que seja um tempo do Senhor, através do teu Espírito, fortalecer a nossa fé e sermos confrontados e desafiados. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, pensa aí contigo, com o teu coração, o que às vezes te derruba, o que às vezes te nocauteia, o que às vezes te coloca em xeque. Será que você pensou em seu coração que é ele que às vezes te derruba? Sabe por quê? Porque quase sempre nós jogamos a culpa no outro. E isso é um esporte em que todo mundo, ou quase todo mundo, é muito bom. Alguns são bem competitivos a nível olímpico, né? A nível olímpico. E aliás, é muito comum nós vermos atletas culpando todo mundo por suas derrotas nos seus esportes, não é? Tem time que nunca perdeu um jogo justo, a ver pelo comportamento dos seus torcedores, não é? Colocam a culpa no clima, no gramado, na altitude, colocam a culpa muitas vezes nos árbitros, no VAR, e agora até nos esquemas de apostas, né? Jogadores vendidos. Explicações não faltam pelas derrotas, pelas quedas. Culpar os outros pelos nossos tropeços parece ser uma forma de arte, algo que está intrínseco no coração da humanidade. Nós somos bons nessas coisas, de culpar o outro, ou culpar outras coisas. Nós culpamos os outros pelas nossas grosserias, nós culpamos os outros pelo nosso mau humor, pelo nosso atraso, nós culpamos o outro.
pela nossa falta de gentileza para com o próximo, pelas nossas palavras torpes, pelo nosso jeito ácido, muitas vezes. Culpamos familiares, aqueles que são próximos, culpamos até Deus que nos fez assim, não é? Culpamos o clima frio da nossa terra, tudo mofa, não tem jeito. E como nós podemos até ficar simpáticos e sorridentes com um clima tão frio desse, não é? Em rede nacional aí nós somos conhecidos por um povo mais fechado. Será que é por causa do nosso clima? Culpamos o diabo, culpamos o vizinho, o síndico, culpamos o nosso colega de trabalho, culpamos os nossos pais, culpamos os nossos filhos, culpamos as autoridades, culpamos o sangue latino, o jeitinho brasileiro. Nós somos ótimos em desculpar os nossos erros, jogando a culpa nos outros, não é? Obviamente, algumas destas coisas aqui que eu citei tem uma pequena parcela, mas nós queremos fugir da culpa, e assim nós nos entregamos ao mal, ao pecado. Não suportamos a tentação, e aí não aguentamos as provações e caímos em pecado. E a tristeza, amados, a tristeza de sermos assim, é que ao falharmos de ver que a culpa é nossa mesmo, nós paramos de ver o caminho para a saída disso. Nós não conseguimos enxergar o caminho que traz a solução disso. Quando você joga a culpa das suas falhas em tudo, menos em você mesmo, você se vê preso a elas, porque as circunstâncias, elas não mudam. Os outros continuam sendo os outros. O clima continua sendo o mesmo. Os governos continuam sendo do mesmo jeito que são. As pessoas seguem sendo difíceis mesmo. Mas quando você olha para si mesmo, quando você olha para si e diz: o problema está aqui, o problema está aqui, aí, amado, você tem uma solução. Você tem uma solução que vale a pena o esforço, vale a pena o esforço de lutar contra o mal, porque nós somos definidos assim. Somos um povo que luta contra o mal e enfrenta as trevas, inclusive as trevas interiores do nosso coração. Esse é o nosso assunto de hoje, que Tiago vai nos incentivar a lutarmos contra o mal, inclusive, principalmente, contra o nosso próprio coração. O nosso próprio coração. E ele vai nos dizer que essa luta, por mais árdua que seja, ela traz consigo um aliado poderoso, muito poderoso, e um final mais que feliz. Esta é a promessa. Quer dizer, nesta luta contra o mal, nós devemos perseverar, confiando no Senhor, porque Ele vai nos guiar. E tem coroa no final. Tem coroa no final da vida. E a primeira verdade que eu quero tratar é que a luta contra o mal, ela é boa. Ela é boa. E perseverar nas lutas vale a pena. Lembram quando o nosso irmão Paulo escreveu lá em 2 Timóteo 4, 7, 8? Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé, agora está-me reservado a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me concederá naquele dia. E ele continua:
e não somente a mim, ele fala lá no verso 18, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Todos que amarem a vinda do Senhor. Ao olharmos para Cristo e as nossas condições aqui, isso vai nos ajudar a pensar sobre o que realmente importa nesta caminhada. Porque nós experimentamos muitas coisas neste mundo, não é verdade? Nós experimentamos muitas coisas enquanto seres humanos, em diferentes medidas. Nós vamos experimentar riquezas, nós vamos experimentar pobreza, nós vamos experimentar aflições e nós vamos experimentar alegria. Isso é inerente ao ser humano. E Tiago nos aponta consistentemente para um caminho muito mais excelente, um caminho de sabedoria em Cristo Jesus. Que lidar com provações e sobre felicidade é saber que o resultado trará algo e trará mais perseverança, trará mais crescimento, mais fé, e nós vamos ter um final feliz. É difícil? Claro que é difícil, é muito difícil, mas a Bíblia nos diz que Deus dá sabedoria a quem pede e ajuda a sermos não como ondas do mar jogada para lá e para cá, mas nós vamos ser mais agarrados ao rochedo que é Jesus Cristo, sendo firmes e constantes dele, agarrados nele, firme e constantes. E para Tiago, esse negócio de ser feliz é muito importante, é muito importante. Para o mundo também é. Ele nos apresenta, o mundo nos apresenta certa felicidade, não é verdade? Mas há algo diferente entre o que Tiago apresenta e o que o mundo apresenta. O termo de Tiago é muito importante ser bem-aventurado, mas do jeito bíblico. E bem-aventurado significa o quê? Feliz, ser pleno. Ser pleno é aquele que suporta a provação até o fim, porque no final de tudo, aqueles que amam a Deus vão receber a coroa da vida. Veja, pode ser que agora, exatamente neste domingo, neste culto, você não esteja lá muito feliz com as suas lutas, com as suas dores, e cada um de nós temos as nossas, mas a Bíblia também nos diz que não há carga que Deus permite nos dar que nós não podemos suportar. Cada um de nós tem suas lutas, mas a Bíblia nos fala, a Bíblia nos garante que a nossa esperança logo vem, sempre vem, não é verdade? Sabe quando você treina fisicamente? Qualquer tipo de exercício, todos nós precisamos treinar, né? Fazer um exercício físico, todos nós, qualquer tipo, todo aquele esforço de ir, né, de ir treinar, todo aquele esforço de vencer o difícil, mas logo depois do treino, aquela satisfação, aquela alegria de ter treinado, aquela sensação gostosa de ter vencido a preguiça, de ter vencido o cansaço, a chuva, este frio. Eu venci, eu fui treinar, eu venci a vontade de ficar comendo uma bolachinha vendo série, não é? Eu venci isso. E muitas vezes é possível já começar a sentir esta alegria antes de ir, pela simples disposição de um coração de falar: eu vou enfrentar esse negócio, eu vou enfrentar esse negócio, eu não vou me entregar à provação, eu vou parar de ficar murmurando
e falando: ai, que vida difícil, ai, que situação difícil, ai, que dificuldade, ai, que coisa chata. Mas eu vou falar: Deus é comigo. Deus falou que eu posso ser feliz e enfrentar as provações. Ao enfrentar as provações, que a bem-aventurança está ligada a enfrentar e vencer as provações. E Deus é o nosso aliado nesta luta. Ele é o nosso aliado. E ainda Ele garante um enorme incentivo. Um enorme incentivo para não pararmos de lutar. Tem prêmio no final da carreira. Tem prêmio. A luta é só agora, irmãos. É só agora. É só por um tempo. Vai valer a pena. No final receberemos a coroa da vida. A coroa da vida. Talvez você possa ir pensando, né? Coroa de rei. Não é de rei que ele está se referindo, não. Rei só tem um. Até a gente costuma falar, né, que a gente vai acumulando pedrinhas da nossa coroa, né? A palavra original aqui que Tiago traz é Estéfanos. Quem conhece algum Estéfano ou Stephanie, o significado é coroa. Então vem disso, Estéfanos. A coroa que Tiago está falando diz respeito àquela coroa que os atletas recebiam depois das suas disputas esportivas. É a coroa do atleta que venceu. E hoje em dia seria equivalente às medalhas que a gente vê, né, dos atletas olímpicos. Então tem medalha para você, querido. Tem medalha para você. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Está escrito lá em Hebreus 12, 1 e 3. Juntos com Cristo, aquele que venceu será bem melhor do que aquela sensação gostosa do pós-treino. Junto com Jesus será bem melhor do que aquela sensação gostosa do trabalho cumprido na empresa, não é? E sabe, amados, isso é o suficiente para nos motivar. Isso tem que ser suficiente para nos motivar. Saber que as lutas e provações vão passar por causa do júbilo que lhe foi proposto. Aquele que suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aquele que suportou tamanha oposição, para que nós não desanimássemos. Está lá escrito. Isso é suficiente para você se motivar e crer. E crer. E eu sei que você entende isso de algum nível. Em alguma medida você entende disso. Porque você entende, por exemplo, que a ideia de ter um cargo melhor na empresa, ou emprego melhor, com um salário melhor, uma posição melhor, isso te anima a acordar cedo todos os dias, a estudar um pouco mais e a se dedicar-se mais. Não é verdade? Ou a ideia de uma viagem legal que você sonha fazer, te anima a você economizar hoje, para que aquela viagem possa ser realizada. A ideia de aprender a tocar um instrumento te anima a persistir no aprendizado daqueles símbolos esquisitos lá, que vão fazer calos no seu dedo, mas que vai valer a pena. Que vai valer a pena. A ideia de ter saúde melhor, não é? A ideia de ter saúde melhor para talvez você caber numa roupa, ou
você ver os teus netos crescerem. De ver os teus netos crescerem, te faz optar pelo peito do frango ao invés do brigadeiro. A ideia de viver diferente por algo maior, querido, por algo maior que te espera e que vale a pena, que tem alguém que é maior que você, que venceu o mundo e a sua concupiscência e agora habita ou deseja habitar em seu coração. Vale a pena, e que este tem o poder de mover o seu presente, não tem? Para te dar um futuro melhor. Ele tem esse poder, só o Senhor, de mover o teu presente para te dar um futuro melhor. Sabe, queridos, eu era um improvável. Eu era um improvável. Na minha história de vida, não era nem para eu ter nascido. Não era para eu ter nascido pela vontade do homem. Eu morri naquele dia. Mas quis o Senhor assim. Mas quis o Senhor assim. Se revelou ao meu coração numa juventude meia torta, ou quase toda torta. Forjou-me na carreira. Falhei muito. Decepcionei bastante. Mas sempre Deus cuidou de tudo. Sempre o Senhor cuidando de tudo. E nós cristãos sabemos o poder gracioso que vive em nós, que opera em nós. Nós que já amamos a Deus, que já conhecemos a Cristo e já nos tornamos participantes do Espírito Santo, nós sabemos que a vida não é fácil, que a vida é cheia de provações, de lamentos, de dificuldades, de dias difíceis. Porém, diferente das coisas que a gente sonha ter, do peso que você deseja atingir, ou do namoro, ou do casamento que você sonha ter, da viagem que você sonha também ter, ou do cargo que você sonha, que você almeja, somente nele estaremos seguros e garantidos. Somente nele. E depois dessa fase da vida chamada provação, nós vamos estar com ele para sempre e com todos os outros que o amam. Na vitória dele a gente passa por isso. Na vitória do Senhor a gente passa por isso. A gente pode lutar as nossas lutas, sabendo que a grande luta foi vencida por ele. A grande luta foi vencida. Então tenha bom ânimo, amado. Tenha bom ânimo. O Senhor te aguarda com coroa e um banquete celestial. E um banquete. Inclusive hoje nós vamos ter ensaio, né? Ensaio deste banquete final. Dia de nós trazermos à memória como corpo, como igreja, o seu sacrifício e a sua ressurreição. Esse aqui é só um ensaio, um banquete, do banquete final. Quando juntos com Cristo, nós beberemos e comeremos com Ele. Todo mundo de medalha, todo mundo de coroa. Isso não te anima, cristão? Isso não te anima a enfrentar as provações de hoje? Deveria. Bem-aventurado é você, pleno é você que percebe isso, que as lutas de hoje não se comparam com o que nós teremos. Paulo escreveu disso lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16, diz assim: portanto não desanimamos, ainda que o nosso exterior, quer dizer, este corpo aqui, esteja se desgastando, o nosso interior, aqui dentro, está em plena renovação, dia a dia, pois as nossas
aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Amados, lutar contra o mal é assim. Enfrentar as provações é uma luta gloriosa, gloriosa, e que acaba com uma coroa junto de Cristo e dos seus. Só na expectativa disso, só de pensar nisso, de ansiar por isso, faz um sorriso brotar. Não faz? Faz o nosso coração desejar isso. A segunda verdade que nós vamos ver hoje: há mais alegria em vencer o mal. Há mais alegria em vencer o mal do que em ter uma vida sem lutas. Sem lutas. É o que a Bíblia nos diz e nos ensina. Felicidade, de acordo com Tiago, não é ter todos os seus sonhos realizados. Não é isso. É não parar de lutar. É não parar de lutar e não ser derrotado pelo mal. É persistir olhando firmemente, fixamente para Cristo, o autor da nossa fé. Eu acho que você já experimentou desta alegria, de um dia depois da aprovação, não é verdade? Quando a gente pensa assim, né, naquele dia que nós estamos naquele processo, isso aqui é o meu fim, eu não sei se eu vou suportar, será que vai sobrar alguma coisa de mim quando terminar o dia? Aí depois o dia vira, você olha, você observa, aí você vê que sobrou tudo de você ainda, e aí você sai mais fortalecido, você sai mais cheio de fé, mais fesudo para o outro dia. Tem dias que a vida cristã, irmãos, parecerá difícil mesmo. É assim, é luta atrás de luta, provação atrás de provação. Como foi, quem lembra do nosso irmão Ló, não é? Nosso irmão Jó, desculpem, nosso irmão Jó, como foi difícil. Não dá nem para comparar a nossa vida com a de Jó. E isso pode nos dar a impressão de que o próprio Deus se tornou o nosso adversário. Às vezes as lutas são tão grandes que às vezes nós chegamos a pensar isso, que Deus nos tornou nosso adversário, assim como suspeitavam lá no livro de Jó alguns, e foi revelado no final que não é? Você já teve essa suspeita que Deus é contra você? No verso 13 deixa muito claro que não. Mostra que o Senhor é o nosso aliado dia a dia. Ele não é nosso adversário. Ele é Deus que continua fiel ao seu povo, que continua agindo no meio do seu povo, por seu povo, apesar do seu povo. Nós sim falhamos, desobedecemos, desapontamos, pecamos, mas Deus é rico em misericórdia e Ele sempre nos acolhe, sempre está restaurando os nossos corações. Ele continua agindo, mesmo quando nós achamos que Ele está tirando, nós estamos ganhando. Olha o verso 13 ali, olha o que ele diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele mesmo a ninguém tenta. E tem algo aqui muito importante para ser visto. No verso 12, ele usa a palavra provação, e depois no 13, tentado ou tentação. São duas palavras que trazem um sentido próximo, não é verdade? Mas direções diferentes. O termo tentação
corre numa direção ligada a querer derrubar. Querer derrubar. Derrubar. A intenção importa. Eu vou tentar você. Eu quero te derrubar. Eu quero fazer você tropeçar de um bom caminho. Já a aprovação, embora possa ser a mesma situação, traz consigo uma outra carga, uma outra direção. Eu vou te provar porque eu quero que você cresça. Que você cresça. Eu quero que você vença. Eu quero que você saia disso mais forte. A tentação tem o objetivo de derrubar. A aprovação tem o objetivo de te elevar, crescer. E esta é a grande diferença entre Deus e o diabo. Esta é a grande diferença. E um exemplo para ficar mais claro ou ser didático, para pensarmos um pouco, são professores. Não é? Professores. Tem professores que aplicam provas difíceis, e professor que fica feliz em reprovar aluno. É a direção do coração. Fica feliz em reprovar aluno. É uma alegria para ele rever o aluno no outro ano. Porém, tem outros professores que a direção é outra, que gostam sim de dar provas difíceis e tarefas difíceis, mas não porque gostam de derrubar alunos, mas porque eles gostam e querem elevar os seus alunos, que eles aprendam. Professores que vibram, se alegram quando o aluno cresce e desenvolve, quando o aluno é recompensado, porque ele enfrentou aquilo difícil, algo difícil, duro, e ele venceu, ele prosperou. É assim com a vida também, amados. É assim com a nossa vida. O Senhor vai nos provando para a gente ficar melhor, sermos mais afiados, melhor na luta, melhor para enfrentar a vida quebrada pelo pecado original. Lembre-se, o Senhor, Ele não é o teu rival, jamais. O Senhor é o teu treinador. O Senhor nos treina nesta carreira da vida. O Senhor Deus não é um professor que quer te fazer reprovar. O Senhor Deus é um professor, o mestre, que vai te elevar e te fazer crescer a partir dele. Ele está contigo, Ele é teu aliado. Ele planejou todas as coisas antes que o mundo existisse, porque Deus é um Deus atemporal, e Ele está nos ensinando a viver. Ele está nos ensinando a lidar com as fases da nossa vida. Como diz lá no Salmo 100, Ele é bom e Ele é leal, e Ele tem planos de paz para cada um de nós. Planos de paz, como diz lá em Jeremias 29:11. E Tiago aqui está nos dizendo que Deus não é mau, que nele não há treva alguma. Deus é sempre bom. Ele nem pode ser tentado pelo mal. E às vezes a gente até olha para a lei de Deus e a gente acha que Deus não é bom, porque são tantas restrições e exige tantas coisas de nós. Amados, o Senhor é bom e Ele prova sim, mas as suas provações estão formando Cristo em nós. Cristo em nós, nos moldando à semelhança dele. E no final tem prêmio. E não só por isso, não só pelo prêmio, mas a alegria que vem com tudo isso. A alegria. Ele já nos no confessar Cristo, na revelação de Cristo em nós, a Bíblia nos fala lá em Gálatas 5 que nós temos o fruto do Espírito Santo. Ele já nos dotou, Ele já nos capacitou
capacitou para nós enfrentarmos o dia a dia com alegria, com leveza, com paciência, com resiliência, com perseverança. E tudo isso vai transformando o nosso caráter. Nós vamos ficando mais parecido com o nosso irmão mais velho. Nunca pense que o Senhor está te tentando e quer te fazer tropeçar. O Senhor não se alegra quando nós pecamos. O Senhor não se alegra. O Senhor está querendo nos elevar. E Ele é o aliado nesta luta. Tenha certeza disso. O Senhor nunca está querendo nos pegar. Se você está com Ele em Cristo, Ele está querendo te ajudar a crescer, a amadurecer. O Senhor é como um bom treinador, e quando Ele te coloca para correr a carreira, Ele diz: corra mais um pouco, corra mais um pouco, resista, persevere. É porque Ele sabe que você ainda tem reserva de energia. Ele sabe disso. Ele sonda e Ele conhece o nosso coração, que você talvez mesmo não conheça e nem saiba que tem essa energia, mas Ele sim sabe, porque Ele é o nosso aliado, irmãos. O nosso aliado, Ele é por nós. Então, se não é o Senhor que quer nos derrubar, pastor, então quem é? Quem é? O diabo? Satanás? Também. Ele tem até aquele apelido, né? Todos nós conhecemos, o tentador. Tem até uma música, né? Que canta, o vil tentador. Está lá em Mateus 4, em 1 Tessalonicenses também fala deste apelido dele, o tentador. Mas a referência aqui do texto de Tiago para nós hoje não é apontar o dedo para a serpente, porque sim, embora exista um tentador que adora nos derrubar, tem um outro inimigo que é feroz, que é sagaz em nos derrubar, em nos fazer cair. E não se engane, amado, ele é terrível e ele é tenaz. Esse é o nosso último ponto da palavra. Nós somos os nossos piores adversários. Vamos ler de novo versos 14 e 15? Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, ou pela sua própria cobiça, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após de ter sido consumado, gera morte. O problema maior nem é o diabo, ele está derrotado, ele foi derrotado naquela cruz. Nós cremos nisso. Naquela cruz e na ressurreição de Cristo, Ele trouxe a chave da vitória. O problema maior é a nossa própria cobiça, o nosso próprio coração. A dura realidade que Tiago nos traz hoje não é nem o diabo, ele está aí à espreita. Porém, meu amado, tem um problema maior: o nosso coração que precisa ser enfrentado e vencido diariamente. Mesmo ele já sendo novo, mesmo ele já ter sido nascido de novo em Cristo Jesus, ainda há muito a ser tratado. A Bíblia traz algumas expressões sobre isso. Fala sobre o velho homem, fala sobre a nossa carne, aqui a nossa própria cobiça. O mundo e o diabo desejam nos derrubar, sim, mas quem eles se aliam nesta luta? Quando o mundo vem tentar,
quando o diabo vem tentar, a quem eles se alinham nesta luta? Ao nosso próprio coração. Ao nosso próprio coração. Algumas vezes outras pessoas são culpadas também. Muitas vezes o diabo é culpado também. Mas a gente sempre está junto. Sempre está lá o nosso coração. Todas as vezes que você peca, nenhum dos seus pecados, nenhum, você pode dizer: nesse eu não tenho culpa. Você tem sim, sempre tem. Sempre o teu coração está ali, querido. Tiago fala bastante sobre isso, de cobiça, o desejo pelo que não deveríamos desejar. Tem muito sobre isso em toda essa carta. Aqui ele traz essa ideia da cobiça concebendo o pecado, e o pecado gerando o quê? Morte. Cobiça é algo seríssimo, querido. Está lá nas leis do Senhor, nos 10 mandamentos. Paulo, em Romanos 7, fala também sobre isso, sobre a cobiça. Mas o foco aqui, hoje, não é entender tanto como a cobiça funciona, mas é notarmos que o pecado é o resultado de um ciclo que começa no nosso coração. O pecado não é apenas a ação pecaminosa que a sua mão faz, ou com que a sua boca diz, mas é o resultado de algo que começou aí dentro, no coração, e termina com uma ação. Mas começou aí dentro, o desejo do coração quebrado do homem. E veja, Tiago mostra que tem um caminho. E aqui ele traz uma comparação bem interessante com um bebê que vai da concepção ao nascimento. É o desejo impróprio gerando o pecado. E nós temos, várias grávidas na igreja. 4, falei 3 de manhã, mas são 4 que já ganharam seus bebês. Mas tem mais, fazer a conta, 9, 8 pela frente no total. E vocês, papais, têm acompanhado, os papais aí, Kelvin está aí hoje com o bebezinho, tem acompanhado a gestação, acompanhou, essa coisa impressionante que é o desenvolvimento de uma criança no útero. Começa ali com 2 células, que precisa olhar até por um microscópio. Eu mesmo, quando eu olho ressonância, eu não entendo nada daquele negócio, só vejo o coração bater, mas eu não sei onde está nada ali. O médico aponta, está ali, mãozinha, pezinho, não enxergo nada daquilo ali. E algumas semanas depois, tem uma coisinha fofinha de 3,5, 4 quilos, pronto para nascer. Na verdade, já está chegando. Esta é a comparação aqui que Tiago traz. O pecado começa pequeno, amado. Pequeno. Começa como uma sementinha, um desejozinho impróprio no coração. Um anseio por algo ou por alguém, ou por uma posição que você não devia estar ansiando. Nosso coração, ele é como um útero em que o pecado vai se desenvolvendo e pode levar a algo terrível. E como diz o texto, a morte espiritual. Como disse Calvino, o coração humano é uma fábrica de ídolos. É assim o nosso coração, uma fábrica de ídolos. Então vigia, meu irmão, vigia. Cuidado com as coisas que você fica entretendo, com as coisas que você fica flertando com o seu coração. É muito raro que fica apenas ali, é muito raro. Ou você mata essa cobiça logo, ou você vai se ver com um grande
com um grande problema. Quando passamos por algo difícil, por exemplo, por uma crise, e você começa a deixar com que a cobiça domine a sua vida, e aí você começa a vislumbrar caminhos pecaminosos. O coração do homem é assim, passou por uma crise, a cabeça começa a pensar numa saída para aquilo, e aí a nossa tendência, a nossa inclinação é ir para caminhos pecaminosos, para resolver a nossa crise. Você está caminhando para um lugar ruim, amado, ruim. Você está permitindo que as tentações do diabo te levem ao mal por um caminho que vai gerar morte. Mas se você vence aquela luta sem recorrer ao pecado, você foi provado, refinado por Deus, e você terá um final feliz, e você vai seguir crescendo no Senhor, amadurecendo com Ele. Então o que é que a gente faz com esse ensino precioso de Tiago? Primeiro nós devemos reconhecermos e começarmos por assumir os nossos pecados, que o problema está aqui dentro do nosso coração. Isto vai contribuir para que nós sejamos sarados, irmãos. Às vezes a gente tem problemas com os nossos pais, às vezes com os nossos filhos, às vezes a gente peca contra o nosso irmão, às vezes a gente peca no trabalho, peca na escola, na igreja, e nós queremos jogar a culpa no outro, em todo mundo. Mas eles, mais isso, mais aquele outro. Tem uma pastora que sempre diz: quem é bom de justificativa é péssimo em arrependimento. Jogamos a culpa no outro. Então, seja quem for, nós temos que olhar para o nosso coração. Para o nosso coração. Tem algo ali que precisa mudar, que precisa crescer. Pedir ao Senhor que nos ajude. Clamar ao Espírito Santo que nos mostre, que nos direcione. Porque só Ele pode cuidar do nosso coração. Só Ele pode nos dar sabedoria. E só nele podemos ser redimidos, refeitos à sua imagem. Lembram do primeiro casal? Aqueles que pecaram e através dele toda a humanidade pecou. Lembram deles? Adão e Eva pecam e tentam jogar a culpa em todo mundo. Foi a mulher que o Senhor fez. Uma frase, duas acusações. Foi a mulher ou Deus? Eu não. E a mulher foi a serpente. Todo mundo é culpado. O irmão é culpado, a igreja é culpada, até o Senhor. Mas o lindão abençoado, nunca. Querido, nós herdamos isso dos nossos primeiros pais. Temos a mesma tendência pecaminosa. Colocamos a culpa de nossos pecados recorrentes, aqueles que nos escravizam em todo mundo, até nessa sociedade virada do jeito que está, nós culpamos ela. É a cosmovisão dos descrentes, é a igreja local, é o meu líder de ministério, é o governo, é o Xi Jinping, menos o lindo. Mas nada disso, irmão, nada disso é o suficiente para te fazer pecar. Nenhuma circunstância deste mundo, desta terra, é suficiente para fazer te pecar. Contribui?
Algumas vezes, mas não é suficiente. Não é suficiente. Se não fosse o teu coração corrupto, se não fosse o nosso coração corrupto, que se engancha nessas coisas, você não pecaria com tudo isso ao seu redor. O nosso coração corrupto, inclinado para o mal. Por isso nós precisamos olhar para nós mesmos, para o nosso coração, atentar para o nosso coração. Amados, santificação passa por entender quem somos, em quem precisamos conhecer, quem que nós precisamos conhecer. Isto é, em conhecer as nossas inclinações para o mal e de vigiar e permitir que a palavra de Deus lance luz sobre os nossos corações, luz para enxergarmos. Enquanto você achar que o problema é externo, você vai continuar imensamente vulnerável à tentação, porque você vai achar que basta se isolar, você vai achar que basta não assistir certos vídeos, basta não frequentar certos lugares, basta mudar de igreja, que basta aquilo, basta aquele outro, e não vai perceber que tem algo aí no seu coração que precisa ser tratado, que precisa que o Senhor lide, gerando arrependimento, quebrantamento e transformação, uma genuína rendição ao senhorio de Cristo. Sabe, amado, por vezes a gente acha que vencer o mal é uma luta primariamente externa, e não é, é interna principalmente, interna. Pais que acham que seus filhos, jovens e adolescentes, precisam principalmente se protegerem do mal aí fora ou lá fora, e pais muitas vezes estão cegos quanto os corações dos seus filhos. Não percebemos que os nossos filhos são capazes de fazer, não percebemos, talvez porque não conheçamos os nossos próprios corações. Se esquecem do que Tiago está ensinando, é do coração o problema do homem. Como Jesus disse, o que contamina o homem não é o que vem de fora, mas é o que procede de dentro. De dentro. Nossos filhos precisam do Evangelho, limpando, curando, corrigindo o coração. Mas nós deixamos e não observamos as coisas, que eles passam horas diante de uma telinha, aprendendo, absorvendo coisas erradas. Às vezes é nós que estamos espelhando isto neles, porque nós permanecemos ali na tal telinha, e os nossos filhos estão ficando distantes. Eles precisam ouvir desta palavra, ser alimentado pela Escritura, e não é só de finais de semana, mas daquilo que você, papai e mamãe, faz durante a semana junto com eles, assim eles vão experimentar e eles vão querer da santa comunhão dos santos e servir o Senhor. Nossos filhos precisam deste Evangelho, e é uma luta diária, todos os dias, mesmo para um coração nascido de novo, e é uma batalha feroz, interna, não é contra a cultura evangélica, é contra o nosso próprio coração, sempre inclinado para o mal. Nesta carreira de novo nascimento,
nós vamos sendo moldados pelo Espírito Santo. E Ele vai nos confrontando na sua palavra, ensinando pela sua palavra, trazendo luz em nosso entendimento, ao nosso coração. E o Espírito Santo nos chama a crescer nesta palavra. Como John Stott disse, nós barateamos o Evangelho. Nós barateamos o Evangelho quando retratamos apenas como algo que nos liberta da tristeza e do medo e de outras necessidades pessoais, ao invés de apresentá-lo como um poder, uma força que nos liberta da ira vindoura. Da ira vindoura. Isso tem que mexer, tem que chacoalhar o nosso coração. Senão nós vamos continuar fazendo o que nós fazemos todos os dias, entristecendo o coração de Deus. Tudo nos falta quando Deus nos falta. Se aproxime de Deus e Ele te dará poder para vencer o pecado. Somente nele. Uma das marcas que a gente vê claramente que uma criança está crescendo, está amadurecendo, é a sua capacidade de assumir responsabilidades. O cristão maduro olha com crescente desconfiança para o seu próprio coração e os seus próprios motivos. É um crente imaturo e ingênuo que pensa que só tem motivações puras, que está sempre correto. É imaturidade isso. Não fique flertando com a cobiça, meu irmão. Não fique. Vai te levar à morte. Não ache que você pode ficar entretendo certos desejos errados aí no seu coração e ficarão ali quietinhos, comportados, porque eles vão se multiplicar. Vão te multiplicar, vai te afastar da igreja, vai te afastar do Senhor. Não flerte com isso. Não flerte, porque começou pequeno aí no seu coração. Agora, amados, é hora da batalha, é hora de luta, de lutar, é hora de viver pelo Espírito de Deus e não satisfazendo a vontade da carne, como diz lá em Gálatas 5,16. Vamos lutar. A medalha já está preparada lá. Daqui a pouco você vai receber. Mas agora é luta. Agora é luta. E a boa notícia do Evangelho do Senhor é que Deus não ficou arrumando desculpas. Ele não ficou. Ele mesmo colocou culpa sobre alguém no nosso lugar. Sobre alguém. Alguém que se voluntariou em teu lugar. Deus resolveu o nosso pecado, não fingindo que ele não existiu, mas ele ofereceu o seu Filho unigênito em nosso lugar, em teu lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você não precisa ficar de desculpa contra o seu pecado. Seu pecado foi punido na cruz. Na cruz. Em Cristo. Ele foi o nosso substituto. O nosso substituto. Então, quando você pecar, querido, quando você tropeçar, não é uma vida de pecado, mas na caminhada, quando você tropeçar, reconheça
quem você é, se reconcilie em perdão, agradeça pela cruz, aquela que te substituiu, o Cristo que te substituiu, e avance, lute, persevere, unido a Cristo e a igreja dele. Que o Senhor nos ajude neste bom combate. É um bom combate. Deus chama homens e mulheres resilientes com Ele para uma caminhada gloriosa, perseverando nas provações e crescendo em amor e em santidade. Crescendo em amor e em santidade. O preço que Ele pagou nos libertou, nos tirou daquele destino e nos levou para a sua gloriosa luz. E nós estamos numa caminhada até aquele encontro final. E esta caminhada é uma caminhada de santificação. E este é o preço de carregar a cruz dia após dia. Tome a cruz e siga aquele que você diz ser